Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo Leite. Estamos aí participando agora, né? Todo mundo junto nessa live maravilhosa. E as nossas lives agora, pessoal, vai ser temática. O assunto que nós vamos abordar hoje vai ser a parte de análise combinatória. Aquele assunto que o aluno tem dificuldade, né? E é aquele assunto que com certeza vai estar na sua prova. Tudo bem? Legal? Eu quero que ter uma interação com vocês, tá certo? Então vamos conversar, vamos colocar dúvidas aí, tá certo? É, Eu vou desligar aqui. Nós temos o seguinte: o assunto que vai ser abordado vai ser a parte de análise combinatória. Como eu coloquei anteriormente, é aquele assunto que com certeza vai estar na sua prova. Então nós vamos fazer um resumão todinho da análise combinatória, tá certo? Para você conseguir aquele pontinho a mais. Tranquilo? Vem aqui para a tela. Vamos lá. Análise combinatória. Legal. Vamos começar. O seguinte, a essência da nossa análise combinatória é o seguinte: a partir dos elementos de um conjunto, serão formados agrupamentos e o examinador vai pedir sempre o número de possibilidades. Vem para mim, vem para mim. Então, olha só como é que é interessante a análise combinatória, tá certo? A partir dos elementos de um conjunto. Então, você vai ter os elementos de um conjunto. A partir desses elementos, você vai formar agrupamentos e o examinador vai pedir sempre para você um número de possibilidades. Aí você está perguntando, pô, Marcelo, mas como assim? Volta aqui para a tela. Vamos partir do princípio que nós temos aqui um conjunto e nós temos aqui, ó, nós temos aqui elementos desse conjunto. São vários elementos, tudo bem? E aí o que acarreta? O que pode acontecer? Você pode escolher apenas um elemento, quer dizer, o agrupamento é formado só por um elemento. Você pode pegar parte dos elementos, ou você pode pegar todos os elementos. Então, guarda bem isso. A análise combinatória, a essência, como é que você sabe que trata-se de análise combinatória? Você tem o seguinte: a partir dos elementos de um conjunto, então a partir desses elementos, serão formados agrupamentos. Esse agrupamento pode ter um, pode ter parte, pode ter todo. E o examinador vai pedir isso aqui, ó, o número de possibilidades. Tranquilo? Legal? Vamos para cá. Os métodos que nós vamos trabalhar, tá? São 4 métodos: técnica de contagem, permutação, arranjo e combinação hoje. Vamos voltar ao nosso conjunto. Está aqui o nosso conjunto para você poder entender. Vamos colocar os elementos, ó, um elemento, dois, tá? Vou colocar uma certa quantidade de elementos aqui. Tá aí. Aí o que acarreta? Se por acaso você escolher apenas um elemento, você vai usar a nossa técnica de contagem, que eu vou explicar para você. Quando você pega todos os elementos, quando você pega todos, você usa a nossa permutação. Agora, quando você pegar parte desses elementos, aí o que acarreta? Pode ser um arranjo ou pode ser uma combinação. Tranquilo? Vem para mim, vem para mim. Então, olha só, guarda essa essência que isso aí vai te ajudar demais. Nós vamos estudar caso a caso, fica tranquilo, tá bom? Mas já vou te passar. Quando você vai escolher um elemento entre N possíveis, você vai usar a técnica de contagem. Quando você pegar todos, a gente vai ver, pega todos e a ordem importa, tá certo? Vai ser uma permutação. Agora, quando você pegar a parte, pode ser um arranjo ou pode ser uma combinação. Tranquilo? Legal? Volta aqui para a tela. Olha só, nós temos a questão número 1, né? Que ela fala sobre esse assunto técnico contagem. Mais uma vez, vou passar aqui para você a ideia da técnica de contagem. Nós temos o seguinte: nós temos vários elementos
disponíveis, ó. E o que acarreta? Você vai escolher apenas um. Quando você escolhe apenas um, você faz a técnica de contagem. Agora, bem importante na técnica de contagem, são duas ideias. A ideia do e a ideia do ou. Se aparecer para você a ideia do ou, você vai somar. E a ideia do e, você vai multiplicar. Legal? Vem para mim? A ideia do ou consiste no seguinte, né? É uma coisa ou a outra, quer dizer, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Tranquilo? E a ideia do e é o contrário, é uma coisa e a outra. Pode sim ser as duas coisas ao mesmo tempo. Legal? Certo? Volta aqui para a tela. Vamos fazer essa questãozinha do IADES aí, ó. Concurso do IADES. Fala bem assim. Em uma pesquisa realizada para aquisição de carros para o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, a empresa que ofereceu as melhores condições apresentou as alternativas a seguir. Você tem aí, ó, motor 1.0, 1.5, 1.8, cor branca e preta, e o combustível que nós temos aí, gasolina, flex e bicombustível. Considerando os três aspectos apresentados, quantos tipos diferentes de veículos podem ser montados? Vamos lá. O agrupamento que você quer montar, vamos colocar aqui, seria tipo de carro. Agora me ajuda, por favor. Para montar esse tipo de carro, primeiro você vai escolher o motor, depois você escolhe a cor e por último você escolhe o combustível, certo? Sabemos uma coisa, que motor é 1.0, 1.5, 1.8. Vamos escrever aqui 1.0, 1.5 e 1.8. A cor é branca e preta. Branca e preta. E o combustível nós temos aí é gasolina, flex e bicombustível. Gasolina, flex e bicombustível. Tá aí. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Primeiro, para montagem desse tipo de carro, você não vai escolher só um motor, tá? Você vai ter que escolher o motor e a cor e o combustível. Vai ter que escolher os três, um de cada. Aí vem a pergunta, para montagem desse veículo, tá certo? Eu posso escolher assim 1.0 branco e gasolina? Pode. Pode ser também 1.5 preto e bicombustível. E tem outras maneiras, tá certo? Como é que a gente encontra o total de tipos de carro que eu posso montar? Olha só, motor, você tem três possibilidades, porém vai escolher apenas um. Volta àquela ideia, eu tenho N possibilidades, vou escolher apenas um, técnica de contagem. Então, para cá, eu vou colocar, ó, três possibilidades. Enquanto que a cor, você vai escolher, você tem duas possibilidades, porém vai escolher apenas uma. Coloca aqui duas possibilidades. E combustível, você tem três possibilidades, porém vai escolher um. Colocou três, certo? Vem para mim. Então, bem importante agora, tá? Para você entender a técnica de contagem. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Que para escolher, para você montar o seu agrupamento, o seu tipo de carro, não é só o motor, tá? Não é só o motor e a cor. E sim, o motor e cor e combustível. O motor você vai escolher só um dentre três, por isso são três possibilidades. A cor você vai escolher apenas uma dentre duas. E o combustível você vai escolher uma entre três. Tranquilo? Volta aqui para a tela. Como nós sabemos, a ideia do E, o que você faz? Multiplica. Então, a realizar a multiplicação 3 vezes 2 deu 6, vezes 3 deu 18. Pronto. São 18 possibilidades. Resposta, letra E de eu vou passar. Tranquilo? Legal? Vem aqui para mim, novamente. Então, fizemos um exercício sobre esse assunto, técnica de contagem. Lembrando, mais uma vez, quando é que você usa a técnica de contagem? Quando você tem N possibilidades, vai escolher apenas uma. N possibilidades, vai escolher apenas uma. Tranquilo? Bora fazer mais? Vamos para o CESP? Vamos lá, vamos para o CESP. O CESP agora, considere que um departamento da UNB, pretenda comprar novos equipamentos para seu laboratório de informática e que existam no mercado 8 modelos de computadores, 3 modelos de monitores e 4 modelos de teclado. Desse modo, o número de possíveis configurações, o que ele chamou configuração é um computador, monitor e teclado, que pode ser formado com esses equipamentos é superior a 100. Vamos lá. Ele quer saber o número de configurações. Vamos escrever aqui
o agrupamento que ele quer montar seriam as configurações. Agora você tem que entender uma coisa bem importante, ó, que a configuração, vamos lá, tem que ser computador, monitor e teclado. Então vamos colocar aqui, ó, computador, monitor e teclado. Só que tem o seguinte, a configuração não é só o computador, é o computador e o monitor e o teclado. E aí você sabe uma coisa bem importante, né? Vamos lá? Para poder montar esse computador, essa configuração, nós temos o seguinte. Quantos modelos de computadores nós temos? 8. Mas você vai escolher apenas um. Então você vai colocar aqui 8 possibilidades. Volta. Monitor. Você tem 3. Mas vai escolher apenas um. Olha a técnica de contagem aí, ó. E o teclado. Você tem 4. Vai escolher apenas um. O E você sabe que multiplica. E ao multiplicar 8 vezes 3 deu 24. 24 vezes 6 deu 96. Configurações, né? Possibilidades, ele fala que é superior a 100. Então esse item está um item errado. Tá certo? Ok? Voltou para mim? Interessante, duas questões, uma do IADS, outra do sétimo, mesmo assunto, né? Essa parte técnica de contagem. Mais uma vez, como é que você trabalha com a técnica de contagem? Ó, a partir dos elementos, ó, você vai escolher apenas um. Dentre N possíveis, você escolhe apenas um. Tranquilo? Legal? E lembre-se que o E faz o quê? Multiplica e o O vai somar. Tranquilo? Volta aqui para a tela. Outra questãozinha do IADS, bem interessante, ó. IADS desse ano, 2019. Vamos lá. Um artista deve apresentar-se como palhaço, e deve usar um conjunto com sapato, calça e camisa. À disposição dele, há 5 cores distintas para cada peça. Sapato, calça e camisa, né? Azul, amarelo, verde, vermelho e vinho. A recomendação é de que o conjunto não apresente peças de mesma cor lado a lado. Ou seja, sapato vermelho exige uma calça de outra cor, mas a camisa pode ser vermelha. Assim, de quantas maneiras, quando ele fala quantas maneiras aqui, ó, ele quer saber o número de possibilidades, tá? Ok? O número de possibilidades. Então, quantas maneiras distintas o artista pode se vestir. Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui, a ideia é a seguinte. Vamos colocar aqui, vamos escrever aqui, ó. Sapato. Aí vem a calça e vem a camisa. De acordo com o texto, lado a lado não pode ser igual. Então, a calça tem que ser diferente do sapato, tá certo? E a camisa tem que ser diferente da calça. Porém, a camisa e o sapato pode ser iguais, tá? Então seria mais ou menos essa ideia. Vamos para cá? Vamos começar? Vamos começar aqui na ordem sapato. Sapato. Depois calça. E depois você vem a camisa, tá aí. Então nós temos o seguinte, vamos lá. De acordo, as cores liberadas aí são, vamos lá, azul, amarelo, verde, vermelho e vinho. Então vamos lá, azul, amarelo. Então vou colocar as cores aqui do lado, as cores que podem, né? Azul, amarelo, verde, vermelho e vinho. Amarelo, verde, vermelho e vinho. Tá aqui. Essas aqui são as cores que podem ser usadas. Tudo bem? Vamos lá. Naturalmente, o agrupamento que você vai montar aí seria pra gente o traje. O traje. Tá? Como é que é o traje? O traje é sapato e calça e camisa. Tá? Eu pergunto pra você. O sapato.
ele pode ser qual cor? Ah, o sapato pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser vermelho e pode ser vinho. Quer dizer, para o sapato nós temos 5 possibilidades. Tranquilo? Dessas 5 você vai escolher apenas uma. Agora que vem, faz de conta que ele usou o verde. Quer dizer, o próximo pode ser qualquer um menos o verde. Então pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser vermelho e pode ser vinho. Quer dizer, para o próximo, você tem 4 possibilidades. Pode ser qualquer um menos o que foi usado no sapato. Porque lembre-se isso aqui, ó, que é importante. Lembre-se, ó, que calça e sapato tem que ser diferente, tranquilo? Então nós temos o seguinte, vamos lá. Camisa, né? A camisa faz de conta aqui que ele usou aqui a calça vinho. Então a vinho não pode ser no próximo. Então quem pode ser no próximo? Pode ser o azul, pode ser o amarelo, pode ser o vermelho, o vinho não pode. Mas vem cá, esse verde que foi usado no sapato pode ser. Lembre-se que calça e camisa pode ser igual. E aí você tem 4 possibilidades. Lembrando que o E faz o quê? Multiplica, né? E ao multiplicar 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 4 dá 80. Resposta 80. E tem aqui letra A. Tranquilo? Legal? Vem para mim. Questão bem interessante essa questão do IADES, né? Foi bem legal. O que você tem que entender é uma coisa, que os vestimentos aí, né? Que tá lado a lado, não pode ser igual. Então, nós temos o seguinte, para o sapato são 5 possibilidades. Usou uma, para calça 4, certo? Usou uma, né? Para camisa seriam 3, não seriam 3 não. Porque ele pode ser igual do sapato, então volta para 4. Beleza, legal? Volta aqui para a tela. É bem interessante a gente entender essa ideia do E, do OU, né? Que nós estamos brincando aqui. Essa próxima questãozinha, questão 4, fala sobre isso. Suponho que uma escola, 3 mulheres e 4 homens são os professores de geografia para as turmas do 6º ano. Nesse caso, há 12 maneiras distintas de se escolher o professor de geografia determinado na turma do 6º ano. Aí você tem que entender uma coisa, o agrupamento que você vai montar aqui seria o professor. Tá aqui, certo? Seria o professor. Então, como é que pode ser esse professor? Ah, o professor pode ser mulher ou ele pode ser homem. Aí eu pergunto para você, mulher são quantas possibilidades? Não são 3? Você vai escolher uma. E homem? 4. É aí que está. A ideia do ou, o que você faz? Soma. Então a resposta desse aqui seriam 7 possibilidades. Tá aí, legal? Vem para mim. Essa questão é bem interessante, essa última que nós fizemos, questão 4. Por quê? Porque a gente tem sempre a ideia do E, do E, do E. Cuidado que tem o ou, tá bom? Então, nesse caso, como ele vai escolher o professor, como é que pode ser? Pode ser mulher ou pode ser homem. São 3 possibilidades para as mulheres, 4 possibilidades para os homens. 3 mais 4 dá um total de 7, tá bom? Ok? Aí você pergunta, poxa, mas como é que eu chegaria no 12 que ele colocou aqui nesse item? O 12 seria se ele perguntasse um homem e uma mulher. 2 pessoas, um homem e uma mulher. Homens são 3, mulher são 3, homens são 4. E aí 3 vezes 4 dá 12. Tranquilo? Fique esperto nisso. Volta aqui para a tela. Agora, nós vamos trabalhar com o próximo tópico, tá bom? Próximo tópico nosso aí, que é a permutação. Vem para cá aqui. Olha só. Eu tenho... A ideia da permutação é a seguinte. Olha só. Você tem um conjunto com vários elementos. Está aqui, ó. Conjunto com vários elementos. Na permutação, o que acarreta? Você vai pegar todo mundo de uma só vez. Para formar um agrupamento, você pega todos. Certo? Se você pegou todos, tá? Trata-se de uma permutação. Então você
vai permutar, vai apenas trocar de posição. E a ideia da permutação, tá certo? O que você vai fazer? Você vai pegar, basta fazer o seguinte, para encontrar cada agrupamento formado para permutação, basta embaralhar todos os elementos. Como assim, Marcelo? Vamos a essa questãozinha do CESP aqui. Julgo o próximo item a respeito de contágio. Se a enfermaria de um hospital possui 5 leitos, vamos colocar aqui 5 leitos desocupados, e se 5 pacientes, olha que legal, ó, 5 leitos, 5 pacientes, foram ocupar esses leitos. Então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação? Então vamos para cá. O agrupamento que você quer montar aí, vamos escrever primeiro. Disponíveis. Você tem 5 pacientes. Vou colocar paciente 1, 2, 3, 4, paciente 5. Está aqui. Agora, o agrupamento que você quer montar seria a ocupação. Mas a ocupação de quem? Dos leitos. Ó, leito 1, leito 2, leito 3, opa, leito 4 e leito 5. Tá aí para você, certo? Vamos lá. Eu posso montar assim um agrupamento, pode ser P1, P2, P3, P4 e P5. Paciente 1, 2, 3, 4, 5, distribuindo esses leitos? Pode. Mas também poderia ser assim, ó, P2, P1, P3, P5, P4. E teria mais, você concorda? Tá? Perceba uma coisa, que cada agrupamento desse que você está montando aqui, cada um desses agrupamentos que você está montando aqui, nada mais é do que você embaralhar lá em cima. Cada vez que você embaralha lá em cima, você tem uma sequência. Então você está apenas trocando de posição todos os elementos. Você está fazendo uma permutação. No caso, uma permutação de 5 elementos. Vamos entender o que é permutação de 5 elementos, né? O que é isso, permutação de 5 elementos? Você tem no total 5 elementos disponíveis e está formando agrupamento com 5. Sendo que eles diferem entre si apenas em relação à sua ordem. Vai ter sempre os mesmos elementos, vai diferir entre si apenas em relação à ordem. E P5 é 5 fatorial. Tranquilo? E o que é 5 fatorial? O que é isso, 5 fatorial? 5 fatorial você vai multiplicar do 5 até o 1, em ordem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1, que dá 120. Tá aí a questão. Legal? Certo? Vem para mim. Então, bem importante nessa questãozinha, já começamos a trabalhar com outro método, que é a parte de quê? Permutação. Tranquilo? Mas como é que você trabalha com isso bem legal? É o seguinte, entenda bem, para formar cada sequência, você vai ter que pegar sempre os 5 pacientes, você vai pegar todos, tá bom? Pegou todos, peguei todos, tá certo? E vou fazer o quê? Eu vou embaralhar, só você embaralhar, tá? Cada vez que você embaralha, você tem uma sequência. Para saber o total de sequência, basta fazer a permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos é 5 fatorial, que nós fizemos a conta, 120. Tranquilo, beleza? Volta aqui para a tela. Vou deixar aqui para você, para me seguir, tá certo? No Instagram tem muita coisa boa. Ó, vai lá, @professor Marcelo Leite. Tem muitas dicas, tá certo? Ok? Tem vídeos bons lá para você, tem muita coisa boa. Mas siga lá que vai ser bom para você. Legal? Continuando aqui, olha só outra questãozinha agora é IADS. Suponha que para acessar a rede de computadores da empresa onde trabalha, Paulo precisa definir uma senha de 6 algarismos, que por questão de segurança será alterada a cada 15 dias. Com o objetivo de não esquecer a senha utilizada, Paulo resolveu gerar as senhas a partir da permutação dos algarismos da própria data de nascimento da forma reduzida. Está aqui, ó, 19/3/91. Considerando essas condições, quanto ao número de senhas diferentes obtidas, assinale a alternativa correta. Vamos colocar aqui primeiro, né? Disponíveis que ele tem são os algarismos 1, 9, 0, 3, 9, 1. Tá aqui. Formando direitinho para você, ó. Tá aí. Legal? E aí o que acontece? Você vai formar o agrupamento. Só que esse agrupamento que você vai formar seria a senha. Então, por exemplo, você pode formar a senha. Aí você fala, poxa, Marcelo, eu posso formar a senha 190391? Pode. Cada senha tem que ter 6 algarismos, né? Ah, mas também pode ser a senha 11. Olha que legal. 1191
0,3. Pode ser também, tá? E tem mais, concorda? Perceba uma coisa bem importante. Cada vez que você pegar e embaralhar esses daqui, ó, você encontra uma sequência. E cada sequência que você está formando, você está pegando todos os elementos. Se você está pegando todos, está ocorrendo uma permutação. Ok? É uma permutação com quantos elementos disponíveis você tem no total? 6. Só que aí tem um porém. Perceba que na formação do agrupamento tem elementos repetidos. Olha aqui que legal, ó. Aqui, ó, repete, ó, 1, 9, 9. Então tem elementos repetidos. Então nós temos o seguinte, olha aqui que legal. O 1, ele aparece 2 vezes. E o 9 aparece também 2 vezes. Isso nós chamamos de permutação com repetição. Permutação com repetição. Como é que eu faço essa conta? É bem fácil, é bem simples. Em cima você vai colocar sempre o total. O total de elementos. Qual é o total de elementos? 6 fatorial, tá aí. Agora embaixo você vai colocar justamente, tá? As repetições. 1 repetiu 2 vezes e o 9 repetiu 2 vezes. Então, guarda isso que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Aqui em cima seria pra gente, tá? O total. Enquanto que aqui seriam as repetições. E como é que a gente sai dessa? Pega o 6, né? E quebra ele até o 1. Normal 6, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Agora começa a cortar, né? Já vê aqui embaixo, olha aqui embaixo, é interessante você analisar que a multiplicação aqui embaixo, ó, 2 vezes 2 dá 4, não dá? Já corta aqui em cima. Então agora é só multiplicar, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 6. Vamos lá? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 6 deu 180. Tá aí. Legal? Certinho? 180, resposta letra C. Tranquilo? Vem para mim. Então, bem legal para você essa partezinha, tá? De permutação com repetição. Então, você percebeu que na formação da senha tem elementos repetidos. Então, você está pegando todos os elementos, difere entre si apenas pela ordem, você pega todos os elementos e o que está acontecendo? No agrupamento tem elementos repetidos. Então, é uma permutação, certo? Mas é uma permutação com repetição. E a ideia que você tem da permutação com repetição qual que é? Sempre em cima você coloca o total. E embaixo você vai colocar o quê? As repetições. Tranquilo, legal. Volta aqui para a tela. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Prova boa, STF. Vamos lá. O colegiado do Supremo Tribunal Federal, STF, é composto por 11 ministros, responsável por decisões que repercutem em toda a sociedade brasileira. No julgamento de determinados processos, os ministros votam pela absolvição ou pela condenação dos réus de forma independente uns dos outros. A partir dessas informações, e considerando que em determinado julgamento a probabilidade de qualquer um dos ministros decidir pela condenação ou pela absolvição do réu seja a mesma, julga os itens seguintes. Vamos lá. Se no julgamento de determinado réu, 8 ministros votarem pela absolvição e 3 pela condenação. Vou colocar aqui para você, ó. Vamos lá. 8 votarem pela absolvição e 3 votarem pela condenação, tá? 8 pela absolvição e 3 pela condenação, tá aqui. Aí ele vem agora e coloca, vou marcar aqui, ó, a quantidade de maneiras distintas de se atribuir os votos aos diferentes ministros será inferior a 170. Vamos lá, vem para mim. Vamos lá, o que você tem que entender aí? Nesse caso, nós temos o seguinte, foram 11 ministros. O que colocou para você no texto foi o resultado final. Qual foi o resultado final? 8 votaram pela absolvição e 3 votaram pela condenação. Só que não está dizendo como cada ministro votou. E aí é justamente o que ele quer saber, a quantidade de formas que pode se atribuir esses 11 votos aos 11 ministros. Tranquilo? Legal? Então, volta aqui para a tela. Vamos colocar aqui. Você tem aqui. Vamos colocar aqui os 11 ministros. Ministro 1. Só ampliar um pouquinho aqui, ó, para enxergar melhor. Vamos lá. Ministro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Tá aqui o ministro 11. Pode ter sido bem assim, ó. Pode ter sido, são 8 absolvições e 3 condenações, pode ter sido assim, absolvição, absolvição. Os 8 primeiros aqui, tudo é absolvição. E os 3 últimos, condenação. Perceba que você tem 8 absolvições, 3 condenações. Mas essa aí é uma maneira. Podia ser também assim, ó, condenação, absolvição, condenação, absolvição, condenação, e tudo a absolvição, tá aí. Também tem 8 absolvições, 3 condenações. E concorda que tem mais, né? Tá. Perceba uma coisa bem importante, que cada sequência dessa aqui, ó, cada sequência, você tem lá 8 absolvições, 3 condenações. E cada vez que você pegar essas 8 condenações e embaralhar elas, você vai ter uma sequência. Então sempre, em qualquer resultado, qualquer sequência que você analisar, você vai usar os 11, sendo sempre 8 absolvições e 3 condenações. Então se você vai pegar todos, você tem uma permutação. É uma permutação com 11 elementos. Por que 11? 8 e 3 deu 11. Só que dos 11 tem repetições. O absolvição repete 8 vezes e o condenação repete 3 vezes. Tá aí. Como é que você sai dessa? Em cima, tá? Você coloca o total, 11 fatorial. Embaixo você coloca as repetições, que é 8 fatorial, 3 fatorial. Tá? Agora eu vou dar uma dica para você aqui, ó. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Tá vendo esse 11 aqui? Você quebra ele até chegar no 8. Como assim quebrar, Marcelo? Olha só. Vai quebrar ele até chegar no 8. Então vai fazer assim, ó. 11, 10, 9, 8. Eu paro aqui no 8. E aonde eu paro, eu coloco o fatorial. Eu parei no 8 porque embaixo tem 8 fatorial. Mas perceba que não é só o 8 fatorial que está embaixo. Tá quem? O 3, o 2 e o 1. Certo? Vamos cortar o que dá para cortar? Primeiro corta esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Tudo bem? Dá para cortar ainda, ó, o 9 com o 3, dá 3. O 10, ó, com o 2, dá 5. Tranquilo? E agora é só multiplicar, ó. 3 vezes 5 vezes 11. Cara, 3 vezes 5 deu 15, 15 vezes 11 deu 165. Tá aí, 165. No nosso caso, inferior a 170, o item tá o quê? Certíssimo. Tranquilo, volta aqui para mim. Então, bem importante agora, essa partezinha de permutação com repetição. Então, nós já vimos 2 métodos para você. Primeiro método, tá? Técnica de contagem. Quando é que você usa? Quando você tem N possibilidades, vai escolher apenas uma. Tá? Legal? Quando é que você usa a permutação? Quando você vai pegar todos os elementos e a ordem importa. Tranquilo? Legal? Volta aqui para a tela. Agora, nós vamos aprender o que mais cai. É a parte de arranjo e combinação. Como é que é a ideia do arranjo e da combinação? É o seguinte. Você tem aqui, ó, uma sequência. Ó, tá aqui. Você tem vários elementos. Só que o que acontece é o seguinte. Você vai escolher aí parte deles. Não vai ser um só, não vai ser todo, vai ser parte. Ah, então eu escolho parte, esse daqui, ó. Quando você escolhe parte, pode ser arranjo ou pode ser combinação. Tá certo? Então nós vamos entender isso agora. Vamos lá para o exercício? Questão número 8. Considere as duas situações hipotéticas. 1. O jogador de basquete dispõe de 7 jogadores para escalar o time titular, com 5 jogadores. 2. Um júri tem que eleger o vencedor e o segundo colocado em um concurso musical com 5 finalistas. De acordo com as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Tudo bem. Eu vou começar a análise a partir desse 2 aqui, tá? Para mostrar uma coisinha para você. Um júri tem que eleger o vencedor e o segundo colocado em um concurso musical com 5 finalistas. Vem para cá. Então, como eu falei, eu vou começar pelo 2, tá? Ok? Tá aqui o 2. Tá. Então, você tem disponíveis aí 5 finalistas. Finalista 1, 2, 3, 4 e 5. E o agrupamento que você vai montar, certinho,
seria o resultado. Seria o resultado. E você vai ter o primeiro colocado e o segundo colocado. Tá aí. E você vai escolher 2, certo? Já perceba uma coisa, olha só. Você tem quantos disponíveis? Você tem 5. Desses 5 você vai escolher 2. Vem para mim, vem para mim. Vamos lá, mais uma vez. Você tem 5 finalistas, vai escolher 2. Então vai escolher parte desses 5. Então você já tirou daí, tirou aí. Você não está escolhendo um só, tirou a técnica de contagem. Você não está escolhendo todos, tirou a permutação. Então você fica em dúvida, pô, é um arranjo ou uma combinação? E aí, volta aqui para a tela. Vamos lá. Então nós temos disponível F1, F2, F3, F4, F5, né? E o agrupamento é o resultado. Primeiro e segundo colocado. Você vai montar um agrupamento. Por exemplo, F1 e F4. Então F1 é o primeiro e F4 é o segundo. Com esses elementos que você acabou de montar o agrupamento, troca de posição. F4, F1. Você percebe o seguinte, que o agrupamento, isto é, o resultado, é diferente. Então, quando você troca de posição aqui, ó, vai ficar diferente. Em outras palavras, olha aqui, vai alterar. Quando você troca de posição, altera. Aí você vai guardar uma coisa bem importante. Tá vendo esse A de alterar? Você vai guardar uma coisa bem importante, que é o seguinte. O A de alterar é o A de arranjo. Então, é um arranjo de 5 tomados 2 a 2. Vamos aprender a ler? Vamos aprender a ler isso aqui, ó. Arranjo de 5 elementos tomado 2 a 2. O que é isso? Você tem no total, olha aqui, ó, 5 elementos e está formando agrupamentos com apenas 2, sendo que quando troca de posição, altera. Tranquilo? Legal? O que seria para a gente arranjo, vou colocar, não tem nada a ver com a questão, tá? Mas eu vou colocar aqui do lado. O que seria para a gente arranjo de 10 tomar 3 a 3? Você tem no total 10 elementos, vai formar agrupamentos com 3, sendo que com troca de posição, altera. Tranquilo? Mas como é que a gente faz essa conta? Legal. Seguinte, eu vou colocar 2 tracinhos. Por que 2 tracinhos, Marcelo? Porque é tomado 2 a 2. Tá? É tomado 2 a 2. Nesse caso, como é tomado 3 a 3 ali, eu deveria colocar 3 tracinhos. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. E é o seguinte. Opa, vou arrumar aqui. Pronto. Agora sim, vamos lá. Agora o que eu faço? O seguinte, você pega o 5 do jeito que está e traz para cá. Do jeito que ele está. Traz o 5 para cá. E depois, o que eu faço? Pego o decrescente ao 5. Quem é o decrescente ao 5? 4. Então é só multiplicar 5 vezes 4 dá quanto? 20. Seria essa a resposta. Nesse caso aqui, ó, no arranjo de 10 tomar 3 a 3, ó, 3 tracinhos. Pega-se o 10, ó, traz para cá. Depois, o decrescente a ele, 9, certo? E o 8. E aí, quando você multiplica isso aqui, dá 720. Tranquilo? Vem para mim. Então, você já percebeu o seguinte, né? No caso do arranjo, né? O que você faz? Monta um agrupamento, troca de posição, tá certo? Se alterar, vai ser um arranjo. Uma dica bem importante é que é o seguinte, no caso do arranjo, sempre vai ter algo que diferencia um elemento do outro. Nesse caso, na formação do agrupamento, você tem aí, ó, um está em primeiro, outro em segundo. Você perceba que tem algo que diferencia um elemento do outro. Tá bom? Ok? Então, eu podia fazer uma questãozinha, tá lá. Ah, um é coordenador, outro é relator. Se eu vou formar uma equipe, um é coordenador, outro é relator, quando troca de posição vai alterar. E se vai alterar, é um arranjo. Tranquilo? Bota aqui para a tela. Fizemos um, né? Vamos voltar no 2, né? Agora vamos fazer o 1. Fazer isso agora. Um técnico de basquete dispõe de 7 jogadores para escalar o time titular com 5 jogadores. Vamos para cá. Então, o 1 agora. Você tem disponível aí, ó. De acordo com o texto, são quantos jogadores? São 7 e vai escolher 5. Então você tem aí jogador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o agrupamento que você vai montar, é o time. Tá aqui, tá?
Vamos lá, vamos montar um time? Bora, vamos montar um time. Posso pegar jogador 1, jogador 2, 3, 4, 5. Pode? Posso montar um time desse jeito. Vamos pegar e vamos trocar de posição aqui esses elementos. Jogador 2, jogador 1, jogador 5, jogador 4, jogador 3. A pergunta é, ficou o mesmo time? Sim. O primeiro time e o segundo é o mesmo. Ó. Falar a escalação do primeiro, a escalação do segundo é o mesmo. Então quer dizer que quando você troca de posição, ele conserva. Conserva. Aí você vai guardar o seguinte, que é bem importante. Esse C de conservar aí, o C de conservar, tá? É o C de combinação. Então vai ser, a leitura é assim, ó. Combinação, vou arrumar aqui, de 7 tomado 5 a 5. Né? Combinação de 7 tomado 5 a 5. O que é isso, combinação de 7 tomado 5 a 5? É o seguinte, você tem 7 elementos disponíveis, tá bom? Ok? E vai formar um agrupamento com 5. Sendo que quando você troca de posição os elementos desse agrupamento, o que acontece? Conserva, né? E como é que a gente faz a conta? Olha só, você vai começar igual o arranjo. Coloque 5 tracinhos, tá aí. Então vai começar igual arranjo, pode começar igual arranjo. Em cima, começa com quem? 7, depois decrescente, 6, 5, 4, 3. Só que na combinação você tem que combinar. O que você faz em cima, você faz aqui embaixo também. Começando com 5, vai. 5, 4, 3, 2, 1. E aí nós teremos o seguinte, ó. Vou cortar 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. Vou dividir o 6 com o 2 que está aqui, que dá 3. E 7 vezes 3 deu exatamente 21. Tranquilo? Legal? Só uma dica importante para você é o seguinte. Quando você calcula combinação, eu vou fazer nesse cantinho aqui, olha só. Quando você calcula combinação de 7 tomado 5 a 5, é a mesma coisa fazer assim, combinação de 7 tomado. De 7 para 5, caiu quanto? Não caiu 2? Então é a mesma coisa. Quando você fala 7 tomado 5 a 5, é a mesma coisa que 7 tomado 2 a 2. Vamos provar? Ó, vamos provar. Começa em cima com 7, ó, 6, embaixo começa com 2 e 1. Certo? Ó, 6 com 2 dá 3 e 7 vezes 3, 21. Isso ajuda muito. Por exemplo, quando você fala assim, ó, por exemplo, né? 10 tomados 7 a 7. Combinação de 10 tomado 7 a 7. É a mesma coisa, combinação de 10 tomado. De 10 para 7 caiu 3. E aí, fazendo a conta, ó, 3 tracinhos. É melhor do que fosse 7 tracinhos, né? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Aí é só fazer a conta. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos para cá. Vem para mim. Então, importante agora é essa partezinha, né, que é o arranjo de combinação, é o que mais cai. Tá? Na sua prova lá, o que mais cai é arranjo de combinação. E é justamente isso, você tem que saber diferenciar um do outro. Vamos lá. Como é que você reconhece que trata-se de um arranjo de combinação? Quando você tem um conjunto de elementos, você vai pegar parte. Tranquilo? Arranjo de combinação. Aí o que você vai fazer? Monta sempre um agrupamento. Monta um agrupamento, tá? Em seguida, troca de posição. Se alterar, é um arranjo. Agora, se conservar, é uma combinação. E bem importante, no caso do arranjo, você consegue diferenciar ele porque existe algo que diferencia um elemento do outro, tá? No agrupamento. Quando existir, trata-se de arranjo. Tranquilo? Volta aqui para a tela. Bora fazer mais questões? Vamos começar logo aqui com STF. Olha só. Vamos lá. Considerando que em um planejamento de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governos passíveis. Vou marcar aqui para você, ó. 30 programas, tá aí, de governo passível de análise. E sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico. Legal? Certinho. Vamos lá. Então, vem para mim agora. Vem para mim.
Entenda bem, no texto fala o seguinte, são 30 programas, tá certo? São 15 servidores, é colocado isso no texto. E agora é importante, vai formar equipe. Cada equipe é composta por um coordenador, um relator e um técnico. Tranquilo? Vem aqui para a tela. A quantidade de maneiras distintas, quando ele fala para você, olha, preste bem atenção isso aqui, falou quantidade de maneiras distintas, está perguntando o número de possibilidades, tá bom? De serem escolhidos 3 dos referidos servidores, para a montagem de uma equipe de análise é superior a 2.500. Vamos para cá, vamos entender. Ok? Vamos lá, vamos colocar aqui primeiro, né? Ele vai montar uma equipe, né? O primeiro item é o item 22. Vamos colocar aqui. Disponíveis. Disponíveis, você tem aí, na realidade, são 15 servidores. Então, você tem o servidor 1, servidor 2, 3 e assim por diante até o servidor 15, certo? Agora, o agrupamento que você vai fazer é uma equipe. Só que essa equipe vai ser formada, um vai ser o coordenador, outro é o relator e outro é o técnico. Vem para mim. Eu pergunto para você, dentro da equipe existe algo que diferencia um elemento do outro? Sim, tá bom? Ok, um é coordenador, outro é relator, outro é técnico. Se existe algo que diferencia um elemento do outro, tá? Ok? Naturalmente, quando você troca de posição, vai alterar ou vai conservar? Isso mesmo, vai alterar. E se alterar, responde aí, é o quê? Arranjo. Tranquilo? Vem aqui para a tela. Então, eu vou montar um agrupamento aqui, ó. Nós já sabemos que é arranjo, mas vou montar um agrupamento, ó. Se eu coloco assim, servidor 1, servidor 10 e servidor 12, troca de posição. Servidor 12, 10 e 1. Você percebeu que ficou, ó, diferente. Ele altera. E se altera, esse A de altera é o A de arranjo. Então, arranjo de 15, tomado 3x3. Ó, 3 tracinhos. Só a parte de cima, tá? Só a parte de cima. Como é que fica? 15, 14, 13. Quando você multiplica isso aqui, 15 vezes 14 deu 210, vezes 13 dá 2.730. Tá aí. O que ele fala aqui, vamos lá, superior a 2.500, o item tá o quê? Certíssimo. Tranquilo? Então vem para mim. Olha aí, nós fizemos uma questãozinha boa, TCDF, né? Concurso bom, certo? Agora, mais uma vez, você percebeu que dentro do agrupamento tinha algo que diferenciava um elemento do outro, por isso que vai alterar. E se altera, você já fica no ouvido. Se alterou é o quê? Arranjo. Tranquilo? Volta aqui para a tela. Vamos lá, 24. A quantidade de maneiras distintas de se escolherem 3 desses programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000, né? O próximo aí é 24. Tá? Nós temos o seguinte, disponíveis. Você sabe que são 30 programas. Então tem o programa 1, programa 2, 3, até o programa 30. O agrupamento que você vai montar, tá? O agrupamento que você vai montar seria escolher 3 programas. Você vai fazer uma escolha. Deixa eu colocar aqui. Escolha. Tá. Tudo bem? Se você escolher programa 1, programa 2 e programa 3, troca de posição 3, 2 e 1, é a mesma escolha? Sim, é a mesma coisa. Só uma coisa bem importante, vem para mim. Em algum momento do texto ele fala que tem algo que diferencia um programa do outro? Não. Tipo assim, tem um programa de alta complexidade, baixa complexidade, média complexidade? Não. São todos programas. Então quando você escolher 3, trocar de posição, vai ser a mesma escolha. Tranquilo? Legal? Bota aqui para a tela. Então quer dizer que conserva. Aí eu quero escutar aí. E se conserva é o quê? Combinação. No caso, combinação de 30, que você vai escolher 3. 3 tracinhos, ó, só brincar. Faz a parte de cima, vai. Quem ficou? 30, continua. 29, certo? 28. Agora faz aqui por baixo, 3, 2 e 1.
Vamos cortar o que dá para cortar? Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu vou cortar o 30 com 3 dá 10. O 28 com um 2 aqui, ó, dá 14. Agora é só a gente multiplicar, ó. 14 vezes 29 vezes 10. Vamos lá, 14 vezes 29 deu 406, vezes 10 dá 4.060. Tá aí. E o item está inferior, o item está o quê? Errado. Tranquilo? Para mim, mais uma vez, vamos lá. É o seguinte, percebeu que nós fizemos uma questãozinha TCDF, questão boa, não é? E dá pra gente conseguir aquela pontuaçãozinha a mais, com certeza. Vamos fazer mais? Bora lá. Vamos fazer outra aqui, ó. Provinha do SES PM do Ceará. Vamos lá. Ele coloca esse texto inicial aqui que não serviu para muita coisa não, tá? Para o policiamento ostensivo ininterrupto de uma cidade, o comando local estabeleceu a escala de 24 horas de plantão por 48 horas de folga para cada policial local. Em cada plantão, por razões de segurança, determinou que nenhum policial poderia trabalhar sozinho. Certinho? Vamos lá. Com base nas informações da situação hipotética acima apresentada, julgo os itens que se seguem. Tá? Vamos lá. Caso o comando local. Então, essa partezinha aqui, cara, não serviu para nada. Por enquanto, pra gente aqui, ela vai servir para outra coisa. Pra gente aqui, nada. Tá? Agora sim começa. Caso o comando local disponha de 12 policiais, ó, e 4 deles devem estar de plantão a cada dia. Então, nesse caso, haverá mais de 500 maneiras distintas de escolher a equipe que trabalhará no primeiro dia. Vamos para cá. Então, o primeiro item, você tem disponíveis, são 12 policiais. Policial 1, policial 2, até o policial 12. O agrupamento que você vai montar seria uma equipe, certo? Seria uma equipe, tá? Essa equipe é formada por 4 policiais. Então, se eu coloco assim, policial 1, policial 2, 3 e 4. Se você trocar de posição, policial 4, policial 3, 2 e 1. Eu pergunto, é a mesma equipe? Sim. É a mesma equipe. Ficou a mesma coisa. Ah, quem é que vai trabalhar? Perceba uma coisa, vem para mim. Perceba uma coisa bem importante nessa questão, é que não existe nada que diferencie um policial do outro, são todos policiais. Então, quando você troca de posição, tá certo? Quando você troca de posição, fica a mesma coisa. Tá bom, ok? Quando troca de posição, fica a mesma coisa. Volta para cá. Então, vai conservar. E se vai conservar, é uma combinação. Aí, naturalmente, você está pensando, poxa, Marcelo, ó, aqui a equipe conservou. E nesse anterior, vou voltar aqui, ó. Tá bem a equipe porque alterou. É porque nessa equipe aqui, ó, tem algo que diferencia um alimento do outro. Tá? Por isso que vai alterar. Tudo bem? Vem para mim. Tenha cuidado com certas palavras, você guardar certas palavras, tá certo? Por exemplo, equipe, nem todas as vezes equipe quer dizer que é uma combinação, tá certo? Dependendo, nós vimos naquele anterior ali que a equipe tinha algo que diferenciava, então você tem que estar esperto nisso. Não só ficar atento à palavra equipe, tá certo? Tem que ver como é que ela é composta, isso é importante. Bota aqui para a tela. Se vai conservar, combinação de 12, né? Tomados o quê? No caso, 4 a 4. E aí, nós temos 4 tracinhos, ó. Tá? Começa por cima, né? Começa aqui por cima. Nós teremos o seguinte. Vai ficar 12. Depois 11. Depois 10. Depois 9. E embaixo, 4, 3, 2, 1. É interessante você ver o seguinte. Se multiplicação de baixo dá para cortar com de cima. Como assim, Marcelo? Por exemplo, ó, 4 vezes 3 corta com 12. O 2, o 10 corta com 2, fica 5. Então, 9, 5 e 11. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 11 deu 495. Tá aí. E voltando aqui a nossa questão, o item diz que é mais de 500, tá errado, né? Porque foi 495. Tá aí. Beleza? Então, o item está errado. Vamos lá, vamos continuar. E o próximo item, vamos para cá. Considere 512 policiais do comando local sendo sorteados 2 prêmios distintos. Ó, que é importante isso aqui, ó. 2 prêmios distintos.
e que o mesmo policial não receba os dois prêmios. Então não pode ter aquele policial que receba os dois prêmios. Nesse caso, existe mais de 100 maneiras distintas de se distribuir esses prêmios. Aqui nós temos o seguinte, nós temos os disponíveis. São 12 policiais, né? Tá aqui. E o agrupamento aí seria a distribuição. Tá? São dois prêmios distintos, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Prêmio 1, certo? E prêmio 2, tá aí. Lembrando que eles são o quê? Distintos. Tranquilo? Legal? Então nós temos o seguinte, vamos lá. Eu pergunto para você, se eu coloco policial 1, policial 2, troca de posição, policial 2, policial 1, ficou a mesma coisa? Não. Ficou diferente, não foi? Não altera? Altera. E o que você sabe se altera? Se altera é o quê? Arranjo. No caso, é um arranjo de 12 que você vai escolher 2. 2 tracinhos. Vamos lá. Em cima, 12. Decrescente, 11. E aí, multiplicando, dá 132. Mais de 100, o item está certo. Tá aí, o item certo. Beleza? Legal? Para mim, vamos lá. Mais uma vez, fizer uma questão legal pra caramba sobre essa partezinha, né, de arranjo e combinação, tá bom? Ok? Mais uma vez, a diferença é fundamental. Como é que você faz isso? Lá. Você primeiro vai formar um agrupamento. Formou o agrupamento, tá certo? Ok? Troca de posição. Se alterar, arranjo. Se conservar, uma combinação. E mais ainda, no caso do arranjo, sempre existe algo que diferencia um elemento do outro. Por exemplo, bota aqui na tela. Nesse caso aqui, ó, olha o prêmio aí, ó, o que diferencia um do outro é o prêmio. Sempre tem, tá certo? Vamos fazer mais? Vamos lá? Provinha da Polícia Federal, certo? Vamos lá. Em um processo de coleta de fragmentos papilares, para posterior identificação de criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá ser revezada nos horários de 8 às 9 e de 9 às 10. Com relação à situação hipotética, julgo o item a seguir. Tá? Ele fala primeiro, se 2 papiloscopistas, ó, forem escolhidos, um para atender no primeiro horário, de 8 às 9, e o outro no segundo horário, de 9 às 10. Então a quantidade distinta de duplas que podem ser formadas para fazer esse atendimento é superior a 300? Vamos para cá. Disponíveis aí. Você tem 15 papiloscopistas, papiloscopista 1, 2, até o 15. Só que o agrupamento aí, você vai formar uma escala, tá? Uma escala. E aí você tem o seguinte, olha só. Um vai atender no primeiro horário e o outro vai atender no segundo horário. Percebam já que tem algo que diferencia um do outro, ó. A escala primeiro horário e segundo horário. Quer dizer, quando trocar de posição, vai alterar. E se alterar, você já sabe, é um arranjo. Então, vamos lá. Se eu coloco papiloscopista 1, papiloscopista 2, troca de posição. 2 e 1, altera. E como você sabe, se altera, é um arranjo. É um arranjo de 15, que você vai escolher 2. 2 tracinhos. Começa no 15, né? 15, 14, deu 210. Pronto. E o item superior a 300, o item está errado. Tá aí. Olha o próximo. Considere que uma dupla de papiloscopista deve ser escolhida para atender no horário das 8. Nessa situação, a quantidade distinta de duplas que podem ser formadas para fazer esse atendimento é inferior a 110. Agora, interessante aí, ó. Você tem os mesmos 10, os mesmos 15, né? Seria papiloscopista 1, 2, até o 15. Agora, o agrupamento aí, que você vai montar, tá certo? Você vai escolher uma dupla. Porque ambos vão trabalhar no primeiro horário, às 8 horas. Então, se você colocar papiloscopista 1, 2, troca de posição, 2, 1, ficou a mesma coisa.
Não tem nada que diferencia. Lá tem, ó. Aqui embaixo não. Então vai conservar? Conserva. E se conserva, você sabe que é o quê? Combinação. No caso, é uma combinação de 15 que você vai escolher 2. 2 tracinhos, né? Ficou 15, em cima 14, embaixo 2, 1, certo? 15 vezes 14 você já tem aqui, ó, 210. 2 vezes 1 dá 2, 105, pronto. Ele fala o quê? Inferior a 110, o item está certo. Tá aí. Então o primeiro foi errado e o segundo certo. Tá aí, prova da Polícia Federal. Legal? Tá aí uma questão bem interessante da Polícia Federal, né? Com certeza é uma questão que faz grande diferença no concurso público, certo? Vamos melhorar essas questões? Volta aqui para a tela. Olha a questão 12 agora. A senha de determinado computador é um número de 4 algarismos distintos, formado por elementos 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Nesse caso, o número de senhas diferentes possíveis é igual a... Entenda bem, você tem disponíveis aí 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Tá aí. A senha, o agrupamento que você vai montar vai ser senha. Certo? E a senha é formada por 4. Ó, você vai pegar parte. Eu posso formar a senha 1, 2, 4, 5? Pode. Troca de posição. 2, 4, 1, 5. E aí, ficou a mesma senha? Não. Ah, altera? Altera. Se altera, é um arranjo. No caso, é um arranjo de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que você vai escolher 4. 1, 2, 3, 4. Ficou 6, 5, 4, 3. Multiplicando isso aqui vai ser 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Tá aqui. Letra B de bola. Provinha do IADS. Questãozinha que a gente mata rapidinho. Vem pra mim. Então, mais uma vez, você percebeu aí. Trocou de posição, alterou, é um arranjo. Agora vem pra próxima aqui que é boa. Olha aí a próxima, ó. IADS também na área. Tá? IADS na área. Beleza, Marcos. Antes de mais nada, mandar um abraço aí. Marcão, beleza. Leonardo, tamo junto, irmão. Mete bronca aí. E é bem importante o seguinte, acompanha, vem pra mim, por favor. Galera, é o seguinte, acompanha essas lives aí que vai ter, tá? Nós vamos fazer semanais agora e não vai ser temática, tá bom? E eu vou abordar vários assuntos, né? Na próxima semana vamos ter outra live aí já vou abordar, vai ser probabilidade de operações conjuntas, que é um tópico que cai muito em vários certames. Então é bem legal mesmo pegar várias bancas, né? Pra gente chegar firme e forte e conseguir aqueles pontinhos a mais. Isso que é importante, conseguir os pontinhos a mais. De repente esse pontinho que não tá tendo sua aprovação. Tranquilo? Volta para cá, vem para mim. Questão 13. Provinha 10. Suponha que JS é escriturado do banco Epson. Em determinado dia, ele precisa realizar 5 tarefas. Vou marcar aqui para você, ó. 5 tarefas na respectiva jornada de trabalho. No tablet de JS está a planilha indicada na figura e à medida que executa as próprias tarefas, ele as marca na planilha. Então tá aqui, essa aqui está no tablet dele, né? E à medida que ele vai fazendo, ele vai marcando. Tudo bem. Sabendo que as tarefas podem ser realizadas aleatoriamente, não tem uma ordem não, não tem ordem, aleatoriamente. E que o expediente se inicia às 10 horas e o horário do almoço às 1h30. Então, o número de maneiras distintas para a JS escolher 3 das tarefas. São quantas tarefas? 5. Ele vai escolher 3. Você está vendo que ele vai escolher parte. Então, ou arranjo ou combinação. Vamos saber se é arranjo ou combinação? Vamos lá? Legal. Reis, um abraço também. Tá? Tudo de bom para você. Ótimo. Muito obrigado aí. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui os disponíveis. Vamos lá. Disponíveis. Tá? Nós temos o seguinte. São 5 tarefas. Tarefa 1, 2, até a tarefa 5. Tá aqui. Agora, o agrupamento que você vai montar, esse agrupamento vai ter
justamente, ele vai escolher 3. São 3 tarefas que ele vai escolher. Só que ele foi bem claro quando ele falou, as tarefas são aleatórias. Aqui, ó, vou até marcar bem para você. Aleatória. Cara, então é o seguinte, não tem ordem. Se você escolher tarefa 1, tarefa 2, tarefa 5, troca de posição. Tarefa 5, tarefa 2, tarefa 1. Legal? Então nós temos o seguinte, quando troca de posição fica a mesma coisa, vai conservar. Se conserva, tá certo? Você já sabe, o C de conservar é o C de combinação. Cara, ó, concurso do IADES, BRB, concurso pesado, olha só. Vamos lá. Quantos nós temos? 5 tarefas. Vamos escolher quantas? 3. Tá? Aí você pode fazer duas maneiras. Ou faz assim, ó, com 3 tracinhos, que ficaria 5, 4, 3. Embaixo, 3, 2, 1. Corta. Pá, pá. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 deu 10. Ou, se você quer fazer menos trabalho, tá certo? Menos trabalho, você vai fazer assim, ó. 5, do 5 por 3, caiu quanto? 2. Aí coloca aqui, ó. 5, 4, 2, 1. Corta. 4 com 2 deu 2. 5 vezes 2 deu 10. Tá aí. Legal? Então tá aqui a resposta 10. Tranquilo? Legal? Vem pra mim, certo? Fizemos uma questãozinha aí do IADES, tá? Questão atual. Você viu como é que tá caindo, né? Bem legal. É o seguinte, já vou passando para você, né? Eu queria que vocês visitassem depois. Entra lá no meu site, tá? professormarceloleite.com.br. Lá vai ter um curso específico para você, tá? Eu gravei umas aulas super interessantes de raciocínio lógico. Tem um curso completo para você. Conheça, hein? Não deixe de conhecer. Vai lá, professormarceloleite.com.br. Tranquilo? Volta aqui para a tela. Nico, nós estamos juntos, né? Nico tá na área. Beleza, meu irmão. Estamos juntos sim, com certeza. Vamos para cá? E agora, vamos fazer mais uma aqui, tá? Olha só a questão 14. Considere hipoteticamente que para a formação da diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia, serão escolhidos 4 entre 6 conselheiros que se candidataram. É correto afirmar que o número de diretorias distintas que se pode ser formada é igual a... Mais uma vez, qual o total? 6. Vou escolher quantos? 4. Você está vendo que está escolhendo parte, certo? Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Você tem no total 6. Tranquilo? No total são 6, tá bom? Desses 6 vai escolher 4. Tá vendo que você está escolhendo parte. Aí você já fica, poxa, é o arranjo ou combinação? Vamos pensar? Esses 4 elementos aqui, tem algo que diferencia eles dentro da diretoria? Não. Se não tem nada que diferencia eles dentro da diretoria, quer dizer o seguinte, quando troca de posição vai conservar. E se vai conservar, é o quê? Combinação. Tranquilo? Vem aqui para a tela. Tá. O Marcos está pedindo aí uma coisa importante. Vem para mim, volta aqui. Marcos pediu aí sobre, em relação à GP, né? Olha, Marcos, eu acho o seguinte, que é bem interessante... que esse assunto que nós estamos trabalhando hoje, né, eu justamente fiz essa live já pensando no AGPEM, esse assunto aí com certeza vai estar na sua prova, tá? E eu acredito que ele vai mexer ali com arranjo ou combinação, tá bom, ok? Agora, é bem importante também saber, é a parte de diagramas lógicos, eles adoram cobrar essa partezinha de diagrama lógico, né? É bom saber as tabelas ali, tá bom, ok? Então, basicamente, que são apenas 3 questões, né? Nessa prova são 3 questões. Então, vai ser essa parte, análise combinatória, com certeza vai estar na sua prova. Pensa um pouquinho no diagrama lógico, tá? Pensa um pouco nas tabelas, certo? Ok? Que vai te dar uma ajuda ali. Eu acho que isso vai ser, basicamente, vai ser a prova. Tranquilo, um pouquinho mais de interpretação. Tranquilo? Volta aqui para a tela. Então, nós temos o seguinte, no total, são 6 conselheiros, tá bom? 6 conselheiros. Então, você tem disponíveis... Você tem disponível? Vou colocar aqui. Deixa eu mudar só a cor para você, ó. Você tem aí 6 conselheiros. Conselheiro 1, 2, até o conselheiro 6. Né? Eita, Nico, você foi meu aluno lá na adição. Eita, irmão, continua o mesmo, mas só com cabelo. Teu cabelo cresceu, né, irmão? Vamos lá.
Disponíveis C1, C2 até C3 e a diretoria. O agrupamento, deixa eu arrumar direitinho aqui para você, né? Nico falou do meu cabelo aqui, até eu esqueci aqui. Pô, vamos lá. Vamos lá. O agrupamento aí nada mais é do que a diretoria, tá? E a diretoria vai ser 4. C1, C2, C3, C4. Tá aí, por exemplo, não a diretoria. Troca de posição. C2, C4, C1 e C3. Perceba que vai ficar a mesma coisa, certo? Ok? Aí nós temos o seguinte, vai conservar, não vai? E aí, se conserva, é o quê? Combinação. No caso, é uma combinação de 6 tomado 4 a 4. Só que eu não vou fazer essa conta não com 4 tracinhos, não. Lembre-se, combinação de 6 tomado 4 a 4 é a mesma coisa. Combinação de 6 tomado 2 a 2. Caiu 2, né? Agora, esse esqueminha de cair só vale, tá certo? Se for combinação. No arranjo não pode não, hein? Guarda aí, só pode se for combinação. 2 tracinhos, ficou em cima 6, 5. Embaixo 2, 1. Vou cortar o 6 com o 2, deu 3. 3 vezes 5, 15. É a resposta, letra B de bola. Tranquilo? Legal? Vem pra mim. Fizemos mais uma questão atual, questão do IADES aí, né, Marco? Vai fazer a prova da GPEM aí, tá certo? Então é bem importante. Essa live foi feita justamente para vocês, tá? Legal? Agora é bem interessante, né? Quem não me segue aí no Instagram, siga lá. Já coloquei @professor Marcelo Leite. @professor Marcelo Leite. Siga, porque tem muita dica para você. Marco, pega lá que tem dica pra caramba. Entra lá no meu Instagram que tem muita dica lá, tá? Que vai te ajudar nessa prova do AGPEM. Tranquilo, beleza? Vamos aqui para a última questão? Vem para a tela. Olha só que interessante essa próxima questão. Vamos lá. Deseja eleger uma equipe de 7 conselheiros. 7 conselheiros efetivos para o biênio 2019-2020 de determinada empresa. A equipe será formada por 3 médicos, 2 advogados e 2 assistentes administrativos. Candidatados para participar das eleições, 6 médicos, 5 advogados e 4 assistentes administrativos. Considerando que as candidaturas são individuais, sem a formação de chapa, de quantas maneiras diferentes? Quantas maneiras? Já está pensando em número de possibilidades. Essa equipe pode ser eleita? Vamos lá, vamos lá. Então nós temos o seguinte, disponíveis aí. Disponíveis, tá certo? Nós temos aí, são 6 médicos. Nós temos aí 5 advogados e nós temos 4 assistentes. A equipe, o agrupamento que você vai montar é uma equipe. Essa equipe, vou colocar só um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos lá. O agrupamento que você vai montar é uma equipe. Essa equipe é composta por 3 médicos e 2 advogados e 2 assistentes. Certo? Ok? Então vamos lá. Naturalmente, esses 3 médicos serão escolhidos entre 6. Certo? Vem para mim. Vem para mim. Então esses 3 médicos vão ser escolhidos entre 6, tá? Combinação, arranja aí. Como vamos diferenciar? Vou perguntar para você. Se você pegar 3 médicos, trocar de posição, esses 3 médicos, continua sendo a mesma equipe? Sim. Então quer dizer que vai conservar, não vai? Então se vai conservar é uma combinação. Tal vai ocorrer uma combinação. Você tem os médicos André, Beto, Carlos. Troca de posição. Beto, Carlos e André. É a mesma equipe. Tá bom, ok? Então vem aqui para a tela. Então nós temos o seguinte. Combinação. 6 tomado 3 a 3. O E, você sabe que o E é multiplicação. Esses 2 advogados vai ser escolhido entre 5. Do mesmo jeito, trocando em posição fica a mesma coisa. Combinação de 5 tomado 2 a 2. O E é multiplicação. 2 assistentes entre 4. Combinação de 4 tomado 2 a 2. E aí, como é que vai sair dessa? 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 1, 2. Vamos começar? Vamos lá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em cima, 5, 4, 2, 1.
certo? Aqui, 4, 3, 2, 1. E agora, vamos cortar o que dá para cortar? Vamos lá. 3 vezes 2 vezes 1 deu 6. 5 vezes 4 deu 20. Né? Continua, continua, continua. Opa! Vamos lá. 4 com 2 deu 2. 5 vezes 2 deu 10. Coloca aqui embaixo. E próximo aqui. 4 com 2 deu 2. 2 vezes 3 deu 6. Né? Aí ficou 20 vezes 10 dá 200, vezes 6 deu 1.200. Tem resposta? Tem. Letra C. Tranquilo? Vem pra mim. Pessoal, primeiro eu quero agradecer, tá? Vocês têm a paciência de ficar comigo até agora aí, né? Que é bem interessante. É o seguinte, primeiro, tá? Hoje nós abordamos o assunto análise discriminatória, que é aquele assunto, né, que cai em todos os certames. E faça a revisão, pega esse vídeo, veja novamente, tá certo? Ele vai ficar disponível lá no YouTube, tá certo? Ok? Ele vai estar no meu canal, não vai estar nesse canal não, vai estar no outro inscrito. O canal é Professor Marcelo Leite. Professor Marcelo Leite. Ele vai para lá, tá? Ele vai sair daí e vai para lá. Professor Marcelo Leite. Tranquilo? Então é o seguinte, vimos a parte de análise discriminatória, que é um assunto, né, que cai em diversos certames. E aí você tem que guardar uma coisa. Eu tenho vários elementos. Se eu escolho só um, eu uso a técnica contagem. Quando eu escolho todos, permutação. Certo? Ok? Agora, o que acontece? Quando você escolhe parte, pode ser arranjo ou pode ser combinação. Como é que você diferencia? Monta um agrupamento e troca de posição. Se alterar, é um arranjo. Se conservar, é uma combinação. Lembrando que no arranjo sempre vai ter algo que diferencia um elemento do outro. Legal? E não esqueçam de visitar o meu site, professormarceloleite.com.br. Lá vai estar um curso especial para você. Ok? Eu estou indo, mas eu vou encontrar você na próxima live. Um abraço, galera!